Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou o Hugo Neutel. Neste episódio, os encontros anuais do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, onde a diretora-geral do FMI defendeu que os governos têm de trabalhar para reduzir a dívida e construir almofadas. Depois, afinal, como está a poupança em Portugal? O Dia Mundial da Poupança acontece na próxima semana. Comigo estão o Paulo Ribeiro Pinto e a Leonor Mateus Ferreira. Esta é a Soma dos Dias. Começamos com os encontros anuais do FMI e do Banco Mundial em Washington, na capital dos Estados Unidos. Este evento representa sempre um momento de análise e reflexão sobre a evolução e perspectivas dos grandes blocos económicos mundiais. Comigo está o editor de Economia do Negócios, Paulo Ribeiro Pinto. Paulo, viva! Ao longo dos últimos 2 anos, os holofotes da economia, vamos dizer assim, estiveram muito focados na questão da inflação. O cenário de subida generalizada dos preços ainda é motivo de preocupação? Ainda esteve em foco nestes encontros do Banco Mundial e do FMI? Não, de uma maneira genérica não houve grandes preocupações com a inflação. Parece que está tudo controlado e que foi controlado com alguma... de alguma forma sem dor, para simplificar bastante as coisas. Ou seja, normalmente quando há períodos de inflação muito elevados, picos bastante altos, o que acontece é que há períodos seguintes de grande desemprego, de crescimento económico mais baixo, porque não há investimento, porque o dinheiro está mais caro, porque a política monetária assim o obriga para tentar trazer as taxas de inflação para níveis que são considerados dentro do normal, que é à volta de 2% nas economias avançadas, e desta vez isso não aconteceu. De facto houve uma política monetária muito restritiva, muito rápida, ou seja, os juros aumentaram muito depressa num curto período de tempo. Esperava-se que a economia reagisse de uma forma muito mais agreste, com mais desemprego, menos investimento, menos consumo, e portanto tudo isto é um dominó, e depois leva a mais ao aumento da despesa pública com os subsídios de desemprego, por exemplo, menos cobranças de impostos, mais déficits, mais dívida. Tudo isso não aconteceu, o que é uma boa notícia. Foi isso que a diretora-geral do FMI, logo no arranque dos encontros, naquilo que é chamado o curtain raiser, ou seja, o discurso, levantar da cortina, sim. O discurso que abre o encontro, e ela nesse discurso ela tentou de facto trazer essas boas notícias, e foi isso que ela primeiro disse: ora, vamos aqui às boas notícias. E a boa notícia é que de facto nós temos uma inflação que está controlada, ou praticamente controlada, e que foi feito sem dor, porque o emprego continua bastante resistente, para não usar aquela palavra resiliente, mas bastante resistente, tanto na zona euro e na Europa como um todo, mas mais ainda nos Estados Unidos, e portanto temos aqui bastante matéria para nos alegrarmos e abrirmos o champanhe. Mas ela logo a seguir quase que se engasgou nas próprias palavras, porque, bom, isto é tudo muito bom, foram notícias muito boas que nós tivemos nos últimos meses ou no último ano, mas atenção, nós temos aqui ainda uma série de problemas para resolver e que nos trazem uma incerteza absolutamente gigantesca, do tamanho de um Everest, porque ninguém sabe exatamente o que é que vai acontecer. E a incerteza maior talvez será para onde é que se dirigem os dois grandes conflitos neste momento. É uma questão geopolítica, portanto temos o Médio Oriente e temos a guerra na Ucrânia, que parece infindável. Quer dizer, para quem não se recorda, a guerra na Ucrânia começou no final de fevereiro de 2022, nós já vamos daqui a nada entrar no 3º ano de guerra contínua e sem perspectiva de quando é que terminará. A esta veio juntar-se o conflito no Médio Oriente, um conflito sempre latente, mas desta vez com traços muito diferenciados daquilo que era o conflito tradicional entre Israel e a Palestina. Neste caso não é entre 2 Estados ou quase Estados, se não contarmos a Palestina, mas isso levaria-nos a outra discussão, mas tem contornos diferentes daquilo que eram os conflitos normais, daquilo que estávamos habituados no Médio Oriente. E portanto tudo isto levanta uma incerteza de tal ordem significativa que o FMI diz: pronto, isto é muito bom, mas vamos lá baixar as expectativas. E já que falas em expectativas, fim disto tudo, quais são afinal as previsões, as expectativas, as estimativas para o crescimento mundial nos próximos anos? E dizias há pouco, e com certeza lembras,
lembras-te, e todos nós nos lembramos que estamos a esta mesa, que os encontros do FMI e do Banco Mundial eram quase que um evento extraordinário em todos os anos, e toda a gente olhava para aquilo como sendo o grande conjunto de onde saíam as grandes... Mas as previsões nos últimos anos, não sei porque, será porque muitas delas falharam ou não, isso agora levaria-nos a outra discussão, mas deixaram de ter tanta importância. Mas quando perguntas as previsões estão... Quer dizer, a economia cresce, foram revistas ligeiramente em baixa, a economia mundial cresce 3,2% ao ano, no período até 2020, nos próximos 2 anos, até 2026, mas não é um crescimento que se diga, isto é um crescimento robusto, as economias avançadas estão aqui a puxar pelo crescimento mundial, a China está em grande fulgor. Não, quer dizer, é tudo, lá está, a incerteza é tão grande que ninguém se atreve a fazer grandes projeções e a mudar e a fazer no horizonte de projeções económicas, a fazer uma grande festa com um crescimento muito grande. De facto não há. Já mencionaste aqui as questões da geopolítica, dos 2 conflitos militares mais graves que estão a acontecer, mas também há aqui um outro pano de fundo que acontece em simultâneo com tudo isto, que é a questão de algumas tensões comerciais entre blocos. E isso junta-se, se quisermos, junta-se principalmente à questão das eleições norte-americanas e à possibilidade, que não é de todo afastada, de uma vitória de Donald Trump nas eleições de novembro. O que acontece é que neste momento temos temos 2 candidatos que defendem de maneiras diferentes algum proteccionismo à economia norte-americana, mas Donald Trump defende de uma forma muito mais agressiva e agreste, que é tarifas. Tarifas aos carros elétricos chineses, tarifas aos painéis solares chineses, tarifas a tudo que não seja norte-americano. Há muitas teorias que dizem que isto é péssimo para a economia, tanto interna como global. Há outras teorias que eu li há dias e que me surpreenderam até, dos benefícios de um bom proteccionismo. Enfim, lá iríamos noutra conversa, mas o facto é que o FMI faz um cálculo e faz um exercício muito interessante de, então, se Donald Trump ganhar e aplicar as tarifas sobre bens que são importados dos Estados Unidos e de outros países, nomeadamente a China, o que é que isto faz à economia? E de facto o impacto é bastante significativo. Nós temos um decréscimo, digamos assim, temos uma erosão do PIB este ano de 0,8 pontos, mas no próximo ano então era uma coisa, aliás 2025 e em 2026 seria uma coisa brutal, seria 1,3 pontos percentuais do... Só por essa via? Só por via da imposição de tarifas, porque o que é que acontece, isto é o que nos diz a teoria e alguma prática económica, quando se aplicam tarifas a bens comerciais, é que um país aplica, o outro depois responde, aplica, e depois o outro também responde. Aliás, estamos a assistir a isso mesmo na relação da própria União Europeia com a China. Exatamente, ora, isto é um bom exemplo. A União Europeia impôs tarifas aos carros elétricos chineses, a China retaliou com tarifas sobre os produtos lácteos e ameaça também sobre os produtores europeus, os fabricantes europeus de automóveis, que têm na China um mercado importantíssimo. Exato, quer dizer, tudo isto depois é quase aquele velho ditado, olho por olho, dente por dente, que tu aplicas, eu também aplico, tu fazes sofrer os meus... Uma pescadinha de rabo na boca é outro... E eu faço a mesma coisa. É outro dito popular. E isso onde é que isso vai ter no fundo, para sermos muito claros, vai ter aos consumidores. E os consumidores é que depois acabam por pagar estas tarifas, e trata-se, há dias o diretor do Instituto Peterson nos Estados Unidos dizia, bom, aplicar tarifas basicamente é aplicar um novo imposto sobre os consumidores, ponto. E é isto. No fim de linha. No fim da linha é o que nós estamos a falar. Não podíamos terminar sem tocar ainda de passagem, porque eu sei que não há novidades sobre Portugal, as previsões para Portugal não... Sim, as previsões não houve alteração, porque o FMI teve há relativamente pouco tempo, há algumas semanas, a conclusão o FMI faz isto todos os anos, chama-se o artigo 4º, que é todos os anos o FMI vai aos países, visita aos países membros da organização, faz uma avaliação do andamento da economia, depois faz as projeções, enfim, e outras considerações, umas mais políticas do que às vezes alguns governos gostariam de ter. Nós tivemos 2 sobre o IRS jovem, para recordar, que diz que a medida é cara e
de duvidosa eficácia, e o IRC também. Portanto, fez essa análise há pouquíssimo tempo, as previsões são exatamente iguais, nós temos um crescimento este ano muito próximo daquilo que já era a previsão anterior, portanto andamos à volta dos 2%, no próximo ano também à volta disso, não temos grandes diferenças. Portanto, nesse campo, em relação a previsões para Portugal, não há. Há um grande elogio, de facto, na constante e deliberada intenção do governo atual, e há elogio ao anterior de quebra da dívida pública em rácio do PIB, que de facto foi abaixo dos 100%, e isso é um valor histórico. Paulo Ribeiro Pinto e os encontros anuais do FMI e do Banco Mundial. Obrigado, Paulo. E agora o Dia Mundial da Poupança. A poupança, ou por vezes a falta dela nas famílias, nas empresas e no Estado, é um tema sempre assinalado nesta altura do ano. Desde o início da subida das taxas de juros do Banco Central Europeu, o assunto ganhou novos contornos, com alguma concorrência entre os depósitos e os certificados de aforro, que são os instrumentos de poupança do Estado. Ora, comigo está a Leonor Mateus Ferreira, editora de Mercados de Negócios. Olá, Leonor. Olá, Hugo. Afinal, como é que estamos, Leonor, pergunto eu, de poupança em Portugal? Olha, os últimos dados que temos, que são do INE, são referentes ao segundo trimestre deste ano, e apesar do que os dados nos dizem, que o crescimento nos rendimentos das famílias até está a abrandar, os gastos até estão a subir ligeiramente, houve um aumento da poupança no início deste ano. A taxa de poupança das famílias ficou em 9,8%, isto na prática o que é que significa? É que em cada 100 euros de rendimento disponível que o agregado familiar tem, poupa 9,80 euros. É pouco, não há outra forma de o dizer, é pouco, e se olharmos para a zona euro, a média é de 15,70 euros, e na zona euro, em que inclui este conjunto de países com rendimentos muito diferentes, portanto não nos estamos a comparar só com a Alemanha, por exemplo. E estamos num período, de forma geral, não é? Isto é abrangente para todos os países, estamos num período de normalização, porque saímos de uma pandemia em que houve aquele fenómeno que falámos muito das poupanças forçadas, portanto as pessoas estavam fechadas em casa, não tinham por onde gastar e portanto acumularam aqui algumas poupanças. Depois disso houve inflação, houve gastos maiores e portanto agora estamos num período de normalização. Mas tanto em Portugal como na zona euro está a haver um aumento da poupança. O que é que pode causar esta tendência de aumento? O clássico, tendencialmente, as pessoas poupam mais quando têm receios. Por exemplo, podemos estar a falar sobre os temas das guerras, que falavas há pouco com o Paulo, e que são preocupações para as famílias e que tendem a forrar mais, mas também a própria desaceleração económica, portanto a sensação de que as condições económicas vão piorar, levam as condições económicas e sociais também levam as famílias a fazerem um pé de meia para acautelar o futuro. Olhando para a frente, a expectativa é de que haja mais rendimento disponível por duas vias. Uma é a atualização das tabelas de IRS, portanto as pessoas vão sentir, ou já estão a sentir, aliás este mês já sentiram, que o dinheiro que lhes cai na conta é maior do que aquele que caía no mês passado. E por outra via, que é a verdade é que as famílias portuguesas sentiram muito o que foi o agravamento dos encargos com a prestação da casa, e agora hão de sentir e também neste caso já estão a sentir o percurso inverso, que é a prestação da casa vai gradualmente sendo revista em baixa, porque a Euribor está a cair. Agora, o que não sabemos é o que é que as pessoas vão fazer com este dinheiro extra com que não estavam a contar, que pode concretizar-se quer em maior poupança, querem maior consumo. Já lá vamos a essa parte, mas agora desafiava-te a tocar no outro tema, porque é impossível falar de poupança em Portugal sem tocar no tema dos certificados de aforro, os sempre presentes certificados de aforro nas suas múltiplas formas. Hoje os certificados são um instrumento atrativo para as famílias. O que é que está a acontecer nesse domínio? Não, sem dúvida os certificados de aforro de repente ganharam uma visibilidade que não tinham
há anos, exatamente por causa da Euribor, porque o juro dos certificados de aforro é indexado à Euribor a 3 meses. E a partir do momento em que a Euribor começou a disparar, o juro dos certificados de aforro também subiu muito e as pessoas repararam e puseram dinheiro como nunca nestes produtos de poupança do Estado. Houve, especialmente na primeira metade de 2023, houve uma corrida aos certificados que, entretanto, se aliviou porque houve alterações ao próprio produto. Na altura houve até uma polémica porque o governo terminou uma linha de certificados, começou outra com juros mais baixos, lembramos disso. Sim, exatamente. Isso causou um alívio que era expectável, que era o objetivo, não há aqui grandes surpresas e nos últimos meses até tem havido resgates, portanto as famílias tiram mais dinheiro do que aquele que põem, mas por exemplo além das características do próprio produto, há depois há outras questões, nomeadamente a sazonalidade. Por exemplo, falava há uns dias com um analista que me dizia: setembro é sempre o mês mau. As pessoas gastaram dinheiro nas férias, há o regresso às aulas, portanto é natural que em setembro precisem de liquidez e vão buscá-la aos produtos financeiros que têm, às aplicações que têm. Apesar destes resgates, a realidade é que continua a haver quase 34 mil milhões de euros de poupanças das famílias investidos em certificados de aforro. É bastante, se pusermos na perspectiva de que nos depósitos estão 188 mil milhões, não é assim tanto, mas efetivamente é bastante. Voltando à tua questão se são atrativos ou não, as regras dos certificados mudaram recentemente, não mexe no juro, que é uma das grandes questões que nos têm colocado muito, não mexe no juro, mas, por exemplo, aumenta o limite máximo que cada família pode pôr nos certificados e, portanto, isto pode dar aqui um novo ímpeto a este produto. Além disso, voltamos à questão do juro estar indexado à Euribor a 3 meses, esta taxa já está a cair, portanto, neste momento ainda não está no que é o limite máximo da série que está em comercialização, que é 2,5%, mas a expectativa do mercado, portanto, no mercado de futuros conseguimos antecipar o que é que vai acontecer para a frente e a expectativa é que atinja estes 2,5% entre o final do primeiro trimestre e o início do segundo do próximo ano. O que é que isto quer dizer na prática? Os certificados, a partir do momento em que a Euribor a 3 meses estiver abaixo deste teto máximo, vão deixar de render o máximo. Deixam de ser atrativos? Não necessariamente. Por 2 razões. Uma é porque há prémios de permanência que engordam aqui um bocadinho o que é o retorno. E depois porque há que pôr em perspectiva, e pondo em perspectiva com os depósitos, que é um produto comparável, tem um risco semelhante, a realidade é que muito dificilmente se vão encontrar também depósitos que estejam a dar mais por essa altura. E, portanto, é para esse panorama geral que é preciso olhar e deixa-me só dar-te um número que é os juros dos depósitos, a média dos juros dos novos depósitos neste momento já está abaixo de 2,6%. Portanto, há sempre que olhar aqui em termos comparativos. Nós, quando falamos em poupança e também no que fazer com ela, temos sempre aqui no Negócios que fazer uma nota que é: nós não fazemos recomendações de investimento, e é preciso que isso fique bem claro. Ainda assim, desafio-te no fundo a enunciares aqui o que é que são ou quais são as regras básicas de poupança. Sim, tens razão, não podemos fazer recomendações de investimento, mas sabemos que há algumas regras básicas do que deve ser, do que são as boas práticas da poupança e do investimento. A começar por ter consciência de qual é que é o cenário. Tal como um Estado, uma empresa, as famílias também devem fazer um orçamento anual, mensal, acompanhar o que é a entrada e a saída de dinheiro. E, por exemplo, às vezes é uma coisa que sentimos que é chata, vamos abrir um Excel e pôr. Hoje em dia há N aplicações que se pode ter no telemóvel. Gratuitas, que se vai tomar um café e se põe, tomei um café, foi €1. Há formas de facilitar aqui um bocadinho a vida. Isso é a base, é muito importante ter noção do dinheiro que entra, do dinheiro que sai, onde é que se está a gastar. E depois também há outra
questão que é muitas vezes colocada, que é por quem está a começar, quanto é que se deve poupar? Não é uma questão que eu não tenho uma resposta, não tenho não a há uma fórmula resposta única, claro. Exato, não há uma resposta única, não há uma fórmula mágica. Há por exemplo, a regra do 50, 30, 20, que é 50% dos rendimentos para despesas fixas, 30% para outras despesas variáveis, nomeadamente para diversão também, e depois 20% para poupança mensal fixa. Poupança é essa que deve ser feita à cabeça, não é? Logo quando a pessoa recebe e está a pagar as contas, deve pôr logo de lado a poupança. É recrasso deixar para o fim do mês, porque no fim do mês nunca sobra para ir poupar a seguir. Agora, há estas regras todas, mas a realidade é que interessa é poupar, por pouco que seja, e eu acho que é bastante comum haver uma desmotivação de, se a pessoa não consegue poupar muito, a pensar, só porque são 50 euros, olha, vou antes gastar. Não, o que quer que seja, é importante é poupar. E se não se consegue poupar nada, então talvez faça sentido dar um passo atrás e voltar ao tal orçamento, olhar, perceber onde é que se pode, quais é que são as despesas que se têm que podem ser cortadas, renegociar contratos, porque se estamos, por exemplo, mais habituados na água, na luz, nas telecomunicações, a negociar contratos, se calhar no crédito da casa também pode ser uma opção. Sinto que se calhar isto é uma conversa um bocadinho antiga, porque realmente agora, quando as prestações começaram a subir, as pessoas começaram a renegociar contratos, mas olhar para todos os contratos e olhar com regularidade e ver o que é que se pode fazer. E se todo esse trabalho já estiver feito e mesmo assim não tiver a resultar, eventualmente explorar opções para ter um rendimento extra. Depois de poupar, a pergunta seguinte é: e agora o que é que se faz ao dinheiro que se poupa? Depende muito do que é que são os objetivos de cada um. A base é sempre começar por ter um fundo de emergência, não é? Ali aquele pé de meia para as eventualidades, portanto cobre ali entre 6 e 12 meses do que são as despesas, por caso de haver uma eventualidade, de deixar de haver rendimento, ter entre 6 e 12 meses de despesas cobertas, e este valor deve estar investido num produto que garanta liquidez, ou seja, exatamente porque é para uma eventualidade, deve estar disponível rapidamente. De um momento para o outro. Exatamente. Esta é a primeira fase. Depois, a partir daí, depende muito dos objetivos de cada pessoa. Se quer investir com mais ou menos risco, é importante ter noção de qual é o perfil de investidor. Se quer investir para a reforma, por exemplo, para ter uma reforma mais cedo, ou ter uma reforma mais desafogada, ou se está a investir para uma viagem de sonho, para ir estudar para fora, para a educação dos filhos, depende muito de qual é que é o objetivo individual da poupança. Sabemos, por exemplo, se quisermos olhar para produtos com mais risco, que os mercados financeiros são voláteis, espera-se volatilidade no final do ano, com temas como vocês falavam antes das eleições nos Estados Unidos, mas a realidade é que a longo prazo, um investimento que seja feito a longo prazo, o que o histórico nos mostra, e que nunca garante retornos futuros, mas o que o histórico nos mostra é que o mercado de capitais e um investimento com mais risco gera maior retorno. Lá está, tudo depende de qual é o objetivo, de se podemos deixar o dinheiro 5, 10, 15, 20 anos, depende de cada um. E depois, em qualquer caso, é importante ir tendo atenção a questões como comissões, fiscalidade, tudo isso influencia muito o que são as nossas decisões de investimento. E deixa-me só dizer, aproveitando o momento, que ao longo da próxima semana, em antecipação do Dia Mundial da Poupança, que é 31 de outubro, vamos estar no Negócios a acompanhar este tema e publicar uma série de trabalhos sobre isso. É para ler na próxima semana. Leonor Mateus Ferreira e o complicado, mas não tanto às vezes, mundo da poupança. Obrigado, Leonor. Obrigado também ao Paulo Ribeiro Pinto. Assim terminamos mais um episódio da Soma dos Dias. Marcamos o encontro para de hoje a 8, porque há sempre histórias para contar. Obrigado por ouvir. Até lá.